No início dos tempos, quando a terra ainda se formava e os mares eram vastos e desconhecidos, surgiu o homem. Não como conhecemos hoje, mas como uma criatura primordial, selvagem e instintiva. A terra, vasta e inexplorada, era o palco para os primeiros passos da humanidade, um mundo onde os segredos da criação estavam entrelaçados com os mistérios da natureza. Neste mundo antediluviano, criaturas extraordinárias caminhavam entre os homens. Gigantes de estatura imponente, cuja existência é mencionada em lendas e mitos de diversas culturas antigas, dominavam as terras selvagens. Suas histórias foram passadas de geração em geração, testemunhando um tempo em que os limites entre o real e o fantástico eram tênues. À medida que o homem primitivo avançava em conhecimento e habilidades, formavam-se as primeiras civilizações. Cidades grandiosas surgiram, construídas com técnicas e saberes que desafiam a compreensão moderna. Nestas cidades, os sábios e os líderes buscavam entender os mistérios do universo, em uma busca incessante pelo conhecimento e pela verdade. Mas o mundo antediluviano também era um lugar de perigos inimagináveis. Criaturas das profundezas dos mares e das sombras das florestas espreitavam, prontas para desafiar os intrépidos exploradores que se aventuravam além das fronteiras conhecidas. E entre as criaturas, havia também aqueles que eram mais do que meros animais, seres com poderes além da compreensão humana, cujas intenções permanecem envoltas em mistério até os dias de hoje. E então, veio o dilúvio. Um evento divino que mudou para sempre a face da terra. As águas subiram, engolindo civilizações inteiras e apagando da memória da humanidade os segredos do mundo antediluviano. Mas as histórias persistem, passadas de boca em boca, preservando o fascínio e a intriga de um tempo perdido para sempre nas páginas do livro de Gênesis na Bíblia Sagrada. Jardim do Éden, um lugar de beleza incomparável, onde Adão e Eva viviam em perfeita harmonia com a natureza e com o próprio Criador. Sob a sombra das árvores frondosas e o brilho do sol eterno, eles desfrutavam da plenitude da criação. Cada dia era uma sinfonia de paz e comunhão direta com Deus, uma realidade tangível que permeava suas vidas. No entanto, a serpente, astuta e sinuosa, rastejou sorrateiramente pelos corredores do Éden, trazendo consigo a sombra da tentação. Sua presença sibilante quebrava a paz daquele paraíso intocado, lançando uma sombra sobre a inocência de Adão e Eva. Com palavras doces e enganosas, a serpente começou a semear dúvidas nas mentes dos primeiros humanos, questionando a verdade e a bondade do Criador. Sua língua bifurcada sussurrava promessas de conhecimento proibido, alimentando a curiosidade de Eva e despertando o desejo de desafiar a vontade divina. Inocentes e inexperientes, Adão e Eva sucumbiram à tentação, provando do fruto proibido que lhes prometia conhecimento e poder. O gosto amargo da desobediência inundou suas bocas, enquanto a revelação do bem e do mal os envolvia em uma névoa de culpa e vergonha. Ao comer do fruto proibido, Adão e Eva abriram as portas para o pecado e a separação de Deus. O Éden, uma vez um refúgio de paz e harmonia, tornou-se palco do conflito entre a humanidade caída e seu Criador amoroso. Assim, a história de Adão e Eva no Jardim do Éden não é apenas uma narrativa sobre os primórdios da humanidade, mas também uma reflexão sobre a natureza humana e sua constante luta entre o bem e o mal, entre a obediência e a rebelião. E assim, a história continua, moldando o destino da humanidade ao longo dos séculos. Eva, seduzida pela promessa de conhecimento proibido, cedeu à tentação e comeu do fruto proibido. Adão, não resistindo à influência de sua companheira, fez o mesmo. O ato de desobediência desencadeou uma cascata de consequências. A queda da humanidade começou no instante em que a desobediência trouxe a consciência do bem e do mal, e a inocência foi perdida. Substituída pela consciência de sua própria nudez, não apenas física, mas espiritual.
Deus, em sua justiça, chamou Adão e Eva a prestarem contas por suas ações. Essa desobediência não foi apenas uma quebra de regra, foi um divisor de águas na relação íntima entre Deus e a humanidade. A confiança foi substituída pela desconfiança, a harmonia pelo conflito. A criação estava agora manchada pelo pecado, uma sombra que pairava sobre a perfeição original do Éden. Mesmo nesse momento sombrio, surge uma faísca de esperança. Deus, em sua misericórdia, não abandonou suas criaturas, mas as vestiu com roupas feitas por suas próprias mãos, simbolizando uma cobertura para sua vergonha. Ao mesmo tempo em que pronunciava as consequências do pecado, ele também anunciava uma promessa de redenção, apontando para o futuro. Inicialmente, Adão e Eva tiveram 2 filhos mencionados na Bíblia, Caim e Abel. O primogênito foi chamado Caim, cujo nome reflete a gratidão e a alegria de Eva ao receber o presente da vida. Tempos depois, Abel veio ao mundo, trazendo consigo a promessa de uma nova geração. Os 2 irmãos, Caim e Abel, cresceram no ambiente paradisíaco do Jardim do Éden, sob a orientação amorosa de seus pais. Aprenderam os caminhos da adoração e da oferta a Deus. No entanto, mesmo no refúgio do Éden, as sementes da discórdia começaram a germinar. Quando chegou o tempo de oferecer sacrifícios a Deus, Abel trouxe o melhor de seu rebanho, um gesto que refletia sinceridade e devoção. Caim e Abel, 2 irmãos, apresentaram ofertas a Deus. Abel, com pureza de intenção, ofereceu os frutos de sua colheita, enquanto Caim, apesar de oferecer também, seu coração não estava totalmente comprometido. Deus favoreceu a oferta de Abel, reconhecendo a pureza de sua intenção. A reação de Caim à preferência divina foi encharcada de inveja e ira. Em vez de corrigir seu coração, permitiu que o ressentimento se transformasse em um veneno mortal. Num acesso de fúria, atraiu Abel para o campo e ali, com as emoções turvas, cometeu o ato atroz de tirar a vida de seu próprio irmão. O solo testemunhou o primeiro derramamento de sangue humano, uma mancha que repercutiria ao longo da história. Deus confrontou Caim, oferecendo-lhe a chance de redenção, mas seu coração endurecido optou pelo caminho da culpa. A Bíblia narra a história de Caim e Abel, onde após Caim assassinar Abel, Deus não apenas o repreendeu, mas também colocou uma marca sobre ele. A natureza exata dessa marca não é detalhada nas Escrituras, deixando espaço para interpretações e especulações. Alguns a veem como um sinal visível, um distintivo que identificava o primeiro assassino da história. Outros interpretam a marca como um símbolo espiritual, representando a separação e a condenação divina. Independentemente da interpretação, a marca serviu como um lembrete constante das ações de Caim. Além disso, a marca funcionava como uma espécie de proteção divina, impedindo que qualquer pessoa que encontrasse Caim o ferisse. Isso indica que, mesmo em sua justiça, Deus ainda exercia misericórdia. Após o trágico episódio, o peso do pecado acompanhou Caim, mas em um momento de arrependimento ou busca por uma nova vida, ele partiu para a terra de Nod, um lugar além dos limites conhecidos. Lá em Nod, Caim começou um novo capítulo de sua vida, encontrando uma esposa. Esse novo começo marca uma virada na história de Caim, onde ele tem a oportunidade de redimir-se e recomeçar sua jornada. A narrativa de Caim demonstra a complexidade da condição humana, envolvendo pecado, arrependimento e a possibilidade de novos começos, mesmo diante das consequências de nossas ações passadas. Eles deram as boas-vindas a um filho chamado Enoque apesar das sombras de seu passado. A vida continuou para Caim e sua família. A Bíblia relata que Caim não apenas recomeçou, mas também deixou sua marca na terra de Nod. Ele empreendeu a construção de uma cidade, um testemunho de sua determinação em superar as consequências de seus atos.
Essa cidade recebeu o nome de Enoque, em honra ao seu filho. A construção de uma cidade por Caim sinaliza um desejo de estabilidade e estabelecimento. Talvez uma tentativa de criar um legado que transcenderia a tragédia passada. No entanto, mesmo em seus esforços para construir algo duradouro, Caim carregava consigo a marca deletéria do primeiro homicídio da história. É importante mencionar que a Bíblia, em sua narrativa, não se aprofunda nos detalhes sobre o nível de desenvolvimento intelectual ou tecnológico das eras passadas. O foco primordial recai sobre os aspectos espirituais e morais das ações dos personagens, destacando a relação entre a humanidade e o divino. No entanto, mesmo antes do dilúvio, os seres humanos eram capazes de realizar conquistas significativas. Caim, como mencionado, construiu uma cidade. Noé, um protagonista central na história do dilúvio, é notável por sua obediência a Deus ao construir a arca. No entanto, a questão que frequentemente surge é: como Noé, um simples homem, foi capaz de conceber e executar um projeto tão grandioso e complexo? A resposta, segundo a narrativa bíblica, está na orientação divina. Deus não apenas instruiu Noé sobre como construir a arca, mas também providenciou os recursos e as habilidades necessárias para sua realização. Essa história nos leva a refletir sobre a relação entre a fé e a razão, entre o divino e o humano. Afinal, a Arca de Noé é mais do que uma embarcação física. Ela é um símbolo da confiança de Noé em Deus e da sua obediência à sua vontade, mesmo diante de desafios aparentemente impossíveis. Portanto, ao contemplarmos a história da Arca de Noé, somos convidados a considerar não apenas sua dimensão técnica, mas também sua mensagem espiritual e moral. É uma narrativa que nos desafia a confiar na orientação divina em meio às tempestades da vida e a agir com fé e obediência, mesmo quando o caminho à nossa frente parece incerto e difícil. Antes de desvendar essas histórias fascinantes, gostaria de pedir a vocês que deixem o seu like e se inscrevam no canal para ajudar a divulgar o nosso trabalho. Agora, vamos ao detalhe intrigante sobre a genealogia bíblica traçada a partir de Adão e Eva. Até os dias atuais, essa genealogia tem sido motivo de estudos e debates. Após a queda do Éden, Adão e Eva deram à luz a Caim e Abel, cujas histórias são amplamente conhecidas. É crucial notar que eles também geraram outros filhos e filhas, como mencionado no livro de Gênesis, embora nem todos os seus nomes tenham sido registrados na Bíblia. Essa lacuna na narrativa levanta questões intrigantes e inspira reflexões sobre a extensão da linhagem humana desde os primórdios da criação. A linhagem de Sete continuou com nomes significativos: Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque e Matusalém, cada um representando uma geração que testemunhou os altos e baixos da história. A genealogia culminou em Noé, escolhido por Deus para sobreviver ao dilúvio junto com sua família. Através de Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a humanidade se multiplicou novamente, inaugurando um novo capítulo pós-diluviano. O período antediluviano, antes do dilúvio, é descrito na Bíblia, especialmente no livro de Gênesis, mas não fornece uma indicação precisa da duração exata desse período. A cronologia bíblica, que se estende desde a criação até o dilúvio, é calculada com base nas idades dos personagens bíblicos e nas gerações mencionadas. A Bíblia narra a longevidade extraordinária de personagens como Adão, que segundo os textos viveu até os 930 anos. Outros como Sete, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém e Lameque também foram descritos como vivendo centenas de anos cada um. A cronologia bíblica sugere que o dilúvio ocorreu quando Noé tinha cerca de 600 anos. Ao calcular as idades e as gerações mencionadas na genealogia bíblica, alguns estudiosos chegaram a uma estimativa aproximada de cerca de 1.600 anos desde a criação até o dilúvio. Essa longevidade incomum desperta curiosidade e debate entre estudiosos e leitores,
levando a reflexões sobre os relatos históricos e religiosos presentes na narrativa bíblica. É importante observar que a Bíblia não fornece uma contagem precisa para cada ano, e esses cálculos baseiam-se em interpretações e suposições sobre a consistência das genealogias e outros fatores. De acordo com os relatos bíblicos do período antediluviano, as pessoas viveram vidas extraordinariamente longas. Matusalém, por exemplo, detém o título de pessoa mais longeva mencionada na Bíblia, vivendo 969 anos. Essa longevidade é atribuída a uma série de fatores conforme interpretado pelas Escrituras. No começo dos tempos, a Bíblia sugere que o Jardim do Éden oferecia um ambiente puro e intocado, promovendo uma saúde robusta e uma longevidade notável. Nesse paraíso, a dieta original consistia em alimentos naturais e frescos, proporcionando uma conexão profunda com a natureza. Essa proximidade com a criação divina refletia diretamente na saúde e no bem-estar dos habitantes do Éden. Contudo, após o dilúvio, as condições mudaram drasticamente. A humanidade se viu em um mundo transformado, onde a pureza e a simplicidade do Éden deram lugar a um ambiente mais desafiador e hostil. As consequências disso se refletiram na dieta e no estilo de vida das pessoas, que passaram a enfrentar dificuldades e adversidades antes desconhecidas. Apesar das mudanças, a comunhão com o divino permaneceu como uma parte essencial da vida. Mesmo diante das adversidades, a humanidade buscava manter uma relação íntima com o Criador, encontrando conforto e orientação em meio às tribulações. Essa ligação espiritual oferecia esperança e significado em um mundo em constante transformação. As atividades cotidianas dos primeiros humanos eram intrinsecamente ligadas à natureza. O cultivo da terra, a criação de gado e a coleta de água nos rios eram práticas essenciais para a sobrevivência. Além disso, a oferta de sacrifícios a Deus era uma parte fundamental de suas vidas, demonstrando gratidão e reverência pela provisão divina. Antes do dilúvio, a humanidade compartilhava uma única língua, o que facilitava a comunicação e a compreensão entre as pessoas. Essa unidade linguística é sugerida pela história da Torre de Babel, um relato bíblico que marca um momento significativo na trajetória humana. A Torre de Babel representa um ponto crucial na história, onde a humanidade, motivada por sua busca por grandiosidade e autonomia, decide construir uma torre que alcançasse os céus. Este empreendimento ambicioso reflete a ambição desmedida e a tentativa de desafiar os limites estabelecidos por Deus. Enquanto os homens erguiam os alicerces da Torre de Babel, uma estrutura monumental destinada a alcançar os céus e afirmar sua própria grandeza, os olhos oniscientes de Deus observavam com uma mistura de admiração e preocupação. Era uma manifestação impressionante da ambição humana, mas também uma expressão arrogante de sua própria grandeza. Diante dessa empreitada, Deus decidiu intervir, não por ciúmes ou medo, mas como uma ação necessária para corrigir o curso da humanidade. Pois ele sabia que, se os homens continuassem nesse caminho, sua arrogância os levaria à ruína. Assim, como resultado da tentativa humana de elevar-se aos céus, Deus confundiu as línguas das pessoas. Num momento, a harmonia linguística foi substituída por um caos de idiomas diferentes, onde a comunicação se tornou uma barreira intransponível. O relato bíblico afirma que, de repente, as pessoas passaram a falar línguas diferentes, uma transformação que gerou confusão e divisão entre elas. O nome Babel, derivado da palavra hebraica Balal, que significa confundir, tornou-se o símbolo desse evento. Assim, a Torre de Babel ficou conhecida não apenas pela sua magnitude arquitetônica, mas também pela confusão linguística que a acompanhou. A consequência mais imediata desse ato divino foi a dispersão da humanidade pela terra. Onde antes havia união e cooperação, agora havia divisão e desentendimento. Os construtores da Torre de Babel foram forçados a abandonar sua obra,
dispersando-se por toda a terra em busca de novos lugares para habitar. Assim, a intervenção divina na construção da Torre de Babel não foi apenas um castigo, mas também uma correção necessária para impedir que a arrogância e a ambição desmedida dos homens os levassem à destruição. Incapazes de se comunicar efetivamente devido à diversidade de línguas, as pessoas se separaram em grupos distintos, cada um seguindo seu caminho. Esse evento não apenas alterou o tecido linguístico, mas também moldou as diferentes culturas e identidades étnicas que surgiram conforme os grupos se espalhavam. A Torre de Babel, portanto, não apenas simboliza a quebra da unidade linguística, mas também representa a intervenção divina para equilibrar a ambição desmedida da humanidade. A dispersão descrita no livro de Gênesis teve um impacto profundo na diversidade cultural observada hoje ao redor do mundo. Com o passar do tempo, a sociedade retratada no livro mergulhou em um ambiente de crescente corrupção moral e pecado. Os relatos sugerem que a humanidade se afastou dos caminhos justos, entregando a práticas contrárias aos padrões morais e éticos estabelecidos por Deus. Entre essas práticas, encontramos relatos de assassinatos e uma desenfreada busca por prazeres sensuais. Na sociedade pré-diluviana, uma aura de decadência moral pairava, onde valores éticos eram subvertidos e a justiça era ignorada. Nesse cenário intrigante, emerge a menção dos Nefilins em Gênesis, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Os filhos de Deus são descritos como se relacionando com as filhas dos homens, dando origem aos Nefilins. Essa interação entre diferentes entidades desperta curiosidade e questionamento sobre as dinâmicas sociais e espirituais da época. Os filhos de Deus são interpretados de diversas maneiras, desde anjos caídos até representantes da linhagem piedosa de Sete, contrastando com as filhas dos homens, associadas à linhagem ímpia de Caim. A união entre esses dois grupos, aparentemente opostos, resulta na criação dos Nefilins, seres misteriosos e poderosos que habitavam a Terra naquele período. Sua existência desafia noções convencionais e sugere uma mistura entre o divino e o humano, carregando consigo implicações significativas sobre a natureza da humanidade e sua relação com o sobrenatural. Essa narrativa proporciona um ponto de partida intrigante para reflexões sobre a dualidade humana, o conflito entre o divino e o terreno, e os mistérios que permeiam a história antiga. A menção dos Nefilins adiciona uma camada de complexidade e fascínio ao contexto pré-diluviano, convidando o espectador a explorar mais a fundo os enigmas e intrigas dessa era perdida. Na interpretação dos versículos 15, a expressão Filhos de Deus tem sido alvo de debate ao longo da história, suscitando diversas interpretações. Uma delas associa os Filhos de Deus a seres celestiais ou angélicos. Nessa visão, os Filhos de Deus são entendidos como anjos caídos que se envolveram com mulheres humanas, resultando na geração dos Nefilins. Estes seres híbridos são frequentemente ligados a uma influência maligna e à intensificação da corrupção na sociedade. Na análise alternativa, os filhos de Deus são vistos como representantes da linhagem piedosa, enquanto as filhas dos homens são consideradas descendentes da linhagem ímpia. Essa dicotomia entre os dois grupos sugere uma união que transcende as diferenças, resultando em um aprimoramento espiritual e moral ainda maior. A narrativa, independente da interpretação específica, ressalta a corrupção profunda na sociedade antediluviana. Os versículos que mencionam os Nefilins enfatizam essa corrupção, ilustrando a extensão do mal que permeava a época. Essa corrupção exacerbada eventualmente contribui para a justificativa divina para o dilúvio, visto como um meio de purificar a terra e restaurar a ordem moral. Durante esse período de crescente maldade, outras criaturas mencionadas na narrativa incluem os gigantes, também conhecidos como anaquins, que estão relacionados aos nefilins e são descritos como povos de estatura elevada na terra. Prominentes entre essas figuras estão os refães, referidos em contextos que descrevem povos antigos, adicionando outra camada de mistério à narrativa bíblica. Em meio a essa sociedade antediluviana,
onde a corrupção e o pecado se multiplicavam, destaca-se um punhado de indivíduos que se destacam como exceções notáveis. Enoque se destaca como uma figura singular que desfrutou de uma relação íntima com Deus. Sua proximidade divina era tão notável que, diferentemente da maioria, ele não experimentou a morte comum. Deus o levou diretamente para si. Sua história fascinante nos ensina sobre a importância da comunhão íntima com o divino e como isso pode moldar nosso destino de maneira extraordinária. Outra figura marcante, como já mencionamos, foi Noé. Em meio à perversidade circundante de sua geração, ele se destacou como um homem justo. Encontrou graça aos olhos de Deus, sendo escolhido para construir a arca. Esse ato de obediência e fé não apenas demonstrou sua integridade, mas também se tornou o meio através do qual Deus preservou a humanidade e os animais durante o dilúvio. Noé foi um exemplo vivo de justiça e integridade em uma época em que a maldade da humanidade era generalizada, mostrando-nos que mesmo em tempos sombrios, a retidão ainda pode ser encontrada e recompensada pela graça divina. No coração de uma época turbulenta, onde o mundo mergulhava na escuridão do caos e da corrupção, surgiu um homem cuja fé brilhava como uma luz em meio às trevas. Noé, um homem justo aos olhos de Deus, foi escolhido para uma missão grandiosa: construir uma arca para preservar a vida da destruição iminente. Sob a orientação divina, Noé começou a jornada monumental de construir uma embarcação que seria não apenas um refúgio para ele e sua família, mas também um santuário para representantes de cada espécie animal. Esta não era apenas uma ordem para salvar a humanidade, mas para preservar a diversidade e a beleza de toda a criação. Com fé inabalável e determinação incansável, Noé aceitou o desafio imposto por Deus. Ele dedicou cada momento, cada gota de suor, cada esforço à construção da arca. Cada martelada ecoava sua confiança no plano divino e sua devoção à vontade do Altíssimo. Enquanto as dimensões da arca tomavam forma, a incredulidade e o escárnio daqueles ao redor não abalavam a convicção de Noé. Ele permanecia firme em sua fé, consciente de que estava cumprindo uma missão vital para a sobrevivência e a continuidade da vida na Terra. A construção da arca não era apenas um ato de obediência, mas uma expressão tangível do amor de Noé por Deus e por sua criação. Cada detalhe, cada medida, cada peça era uma demonstração do cuidado e da dedicação de Noé para com o plano divino. E assim, enquanto as águas do dilúvio se erguiam sobre a terra, a arca flutuava como um farol de esperança em um mar de desespero. O escolhido Noé e sua família, juntamente com os animais que os acompanhavam, encontraram segurança e proteção dentro das paredes da arca, testemunhando a fidelidade de Deus em preservar a vida. Noé, o construtor da arca, tornou-se um símbolo eterno de fé, coragem e obediência. Sua história ecoa através dos séculos, lembrando-nos do poder da fé e da importância de obedecer à voz de Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. Enquanto construía a monumental arca, Noé se transformava também em um mensageiro da justiça. Alertava incansavelmente as pessoas sobre o dilúvio iminente, clamando por arrependimento. Contudo, a incredulidade era uma sombra persistente sobre a sociedade. Diante da iminência da catástrofe, as pessoas zombavam de Noé, rejeitando suas advertências. Persistiam em seus caminhos pecaminosos, envoltas pela arrogância e pela ignorância do perigo iminente. O dilúvio, como descrito nas Sagradas Escrituras, desencadeou-se implacável. Durante 40 longos dias e noites, as águas subiram incessantemente, cobrindo toda a terra. Nesse período angustiante, a humanidade testemunhou a ira divina se manifestar. Enquanto as águas avançavam implacáveis, Noé, sua família e os animais foram abrigados na segurança da arca, um refúgio divinamente providenciado. Enquanto isso,
O restante da humanidade enfrentava um destino sombrio, submersos no dilúvio que engolia tudo em seu caminho. À medida que as águas começaram a recuar, Noé enviou uma pomba para investigar as condições fora da arca. Quando a pomba voltou com uma folha de oliveira no bico, Noé compreendeu que as águas haviam se retirado e a terra estava se renovando após o dilúvio. A narrativa bíblica destaca um momento de renovação e esperança. Junto com sua família, Noé e os animais na arca foram os únicos sobreviventes da catástrofe que purificou a terra. Deus, reconhecendo a justiça de Noé e sua família, estabeleceu uma aliança com eles e com toda a criação. Essa aliança foi simbolizada pelo arco-íris no céu. Em Gênesis capítulo 9, Deus diz a Noé: "O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne." O arco-íris, um símbolo eterno da promessa divina de proteção contra dilúvios devastadores, representa não apenas a justiça, mas também a misericórdia de Deus, assegurando a preservação da vida em meio aos desafios. A narrativa continua com a história da humanidade recomeçando através da família de Noé. Seus filhos, Cã, Sem e Jafé, se tornam os progenitores de diferentes grupos étnicos. As bênçãos e maldições pronunciadas por Noé sobre seus filhos influenciam a formação das futuras nações. Após o dilúvio, a história da humanidade se redefine, impulsionada pela promessa divina de renovação e preservação. O arco-íris assume o papel emblemático da aliança divina, representando a fidelidade de Deus e sua disposição para estabelecer relações redentoras com a humanidade. Neste vídeo, exploramos o significado profundo por trás do arco-íris como símbolo da esperança e renovação pós-dilúvio. Ao destacar a promessa divina de preservação e a oportunidade para a humanidade recomeçar, convidamos os espectadores a refletirem sobre a constante presença do divino em suas vidas, mesmo em tempos de desafio e adversidade. Após o dilúvio, a história da humanidade se redefine, impulsionada pela promessa divina de renovação e preservação. O arco-íris assume o papel emblemático da aliança divina, representando a fidelidade de Deus e sua disposição para estabelecer relações redentoras com a humanidade. Ao término deste vídeo, convidamos vocês a explorarem mais histórias bíblicas semelhantes, que proporcionam insights poderosos sobre a jornada espiritual da humanidade. Com apenas um clique, mais 2 vídeos aguardam para inspirar e edificar a sua fé. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso nos ajuda a continuar compartilhando mensagens significativas. E não percam a oportunidade de adquirir a Bíblia King com desconto especial de 25%, utilizando o cupom de desconto fixado na descrição deste vídeo. Aproveitem essa oferta exclusiva para fortalecer a sua conexão com as Escrituras Sagradas. Obrigado por assistir e que a paz e a graça divina estejam sempre convosco.